E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente finalizou a nossa série, o Evangelho e o Trabalho, e em janeiro a gente vai começar outra série, mas até lá eu vou ficar fazendo pregações variadas, vários temas de vários assuntos, beleza? Então hoje eu quero falar sobre Deus faz acepção de pessoas? Então isso é uma pergunta, será que Deus ele faz acepção de pessoas? Mas antes de responder, eu gostaria que você curtisse o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal para todas as segundas-feiras você estar aí ouvindo uma mensagem para ir transformar a sua vida e também compartilhar o vídeo, compartilha no Facebook, compartilha no seu WhatsApp para que mais pessoas possam ouvir esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Então vamos lá para o tema? Deus faz acepção de pessoas? E gente, para responder isso a gente precisa da Bíblia, a gente precisa da palavra de Deus. E eu descobri, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, que Deus ele quer usar todas as pessoas. É o que a teologia chama de chamado universal. Tem até um texto que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Mas lendo as mesmas escrituras, eu observo que nem todas as pessoas são usadas por Ele. Nem todas as pessoas desfrutam de ser usada pelo Espírito Santo. Então, mediante essa dúvida, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu orei ao Senhor e fiz uma pergunta. Eu falei, Deus, por que o Senhor usa pessoas para transformar cidades e outras não conseguem ver nem mudança na sua própria casa? Por que o Senhor usa pessoas para transformar diversos casais e outras não conseguem nem transformar o seu próprio casamento? Por que existe hoje pessoas influenciando tantos jovens e hoje pais que não conseguem nem influenciar os seus filhos? E aí vale uma pergunta, será que existe uma fórmula para ser usado por Deus? Eu fui estudar um perfil, eu fui estudar características de homens usados por Deus. Eu queria ler uma história com vocês de um homem que ele foi usado para mudar a história de uma nação. E aí vale uma reflexão que hoje é tão difícil a gente mudar ambientes onde a gente se encontra. É tão difícil você mudar dentro da sua casa hábitos, costumes, cultura. É tão difícil é um desafio para a gente, homem de Deus, pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, ver mais reino de Deus na sua casa. Imagina você transformar não só a sua casa. Se a gente for pensar no seu ambiente do seu trabalho, como é difícil transformar lá o ambiente do trabalho para ter mais cultura do reino dos céus, cultura de Deus. Imagina um homem que transformou não apenas a sua casa, não apenas o seu trabalho, não apenas a sua família como um todo, mas um homem que conseguiu, através da sua vida, influenciar e mudar a história de uma nação. E aí a gente vai ler aqui um texto e a gente vai observar algumas características. A gente vai observar que homens fracos Deus usa para mudar a realidade de uma nação. Então eu acredito que Deus possa usar a minha vida e a sua vida para mudar realidades, ambientes onde a gente se encontra. Eu queria ler com você Juízes, capítulo 6. A gente vai ler o verso 1 e depois vai pular para o verso 14 e 16. Diz assim, olha, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, o Senhor respondeu, esperarei até você voltar? E aqui é um povo que era muito abençoado e ele se desviou da palavra de Deus. E do verso 2 em diante, você vai observar que o povo ele está sofrendo consequências graves do seu pecado. Eles foram escravos dos midianitas, eles perderam posse, perderam bens, perderam sua família e várias outras coisas. E aí, no verso 14 e 16, a pergunta é, quem vai mudar essa realidade? Quem vai mudar essa realidade desse povo? E aí, a resposta está aqui, olha. E o Senhor se voltou para Gideão e disse, verso 14, com a força que você tem, você irá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Gideão respondeu, Senhor, olha aqui a nossa resposta, sempre para o Senhor. Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Olha que interessante. Gideão, Deus quis usar Gideão para mudar a história de Israel. E Gideão falou assim, não Deus, eu não sou capaz. Olha eu e você todos os dias falando isso com Deus. E no verso 16 diz assim, olha, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como fosse um só homem. Gente, esse texto aqui é maravilhoso. Porque ele retrata a minha história e a sua história. Primeiro ele retrata uma história de uma nação em um caos, uma nação assim sofrendo muito por causa do pecado. E a pergunta que fica é, qual que é a solução dessa nação? E Deus fala,
A solução é você, Gideão. Eu vou usar a sua vida. E Gideão começa a arrumar desculpas para Deus. Não, Deus, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não consigo. Eu não tenho condição financeira, eu não tenho condição emocional, eu não tenho condição psicológica, eu não tenho estudo, eu não tenho teologia. Deus, como que eu vou mudar pessoas? Não, eu não consigo mudar nem a minha casa, como é que eu vou mudar uma nação? E Deus fala, olha, na verdade, Gideão, eu estou levantando você para mudar, mas quem vai fazer, na verdade, sou eu, através de você. Eu sou contigo para libertar Israel. E qual que era o desafio, gente? O desafio de Gideão é bem parecido com o nosso desafio. Por quê? Porque Gideão vivia numa geração muito inconstante. Aqui a gente está lendo o livro de Juízes, e eu posso resumir, eu posso sintetizar o livro de Juízes. São 21 capítulos. Talvez eu ficaria aqui horas lendo só o livro de Juízes. Mas eu posso sintetizar para vocês a história desse livro. A história desse livro é que o povo é muito inconstante. Então Deus abençoava o povo. E o que acontecia? O povo se esfriava, o povo abandonava Deus. Ele sofria por causa do seu pecado. Depois o povo clamava a Deus. E novamente Deus libertava o povo, abençoava o povo. O povo se esfriava e ficava nesse ciclo. Deus abençoa, o povo se esfriava, o povo desviava, o povo clamava a Deus, Deus enviava o libertador, e assim esse ciclo vicioso de uma vida inconstante. E às vezes essa é a nossa vida. A nossa vida às vezes ela se resume em inconstância. É legal que, principalmente o crente, recebe uma palavra no domingo, e chega na segunda-feira ele fala, nossa, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Chega na terça-feira ele se esquece, ele começa a ficar muito atarefado. Na quarta-feira ele tem outros afazeres. E na quinta-feira talvez ele volte à sua vida de oração. Então a gente observa que a mesma dificuldade, o mesmo desafio que existia na época de Juízes, de um povo inconstante, nós temos hoje também. Vidas inconstantes, uma vida de oração inconstante hoje em dia o cristão leva. Uma vida da palavra inconstante, eu não sei você, mas você já fez várias metas para ler a Bíblia inteira? Eu quero te perguntar, você iniciou lendo a Bíblia inteira? Iniciou? A pergunta que eu faço é, você terminou de ler a Bíblia inteira? Então a gente percebe que a gente começa muitas coisas e a gente não termina. Às vezes a gente é chamado de procrastinador. E essa inconstância levou o povo de Juízes para a crise. Levou o povo para um caos econômico, um caos político, um caos religioso, um caos familiar. E o povo começa a clamar a Deus por misericórdia. Eu poderia até mudar esse nome aqui de Juízes para Brasil, porque eu percebo que o povo brasileiro é um povo muito inconstante. E aqui a gente está falando de um povo que tinha várias promessas de Deus, é o povo de Israel. É o povo que Deus escolheu, o povo de Israel. Um povo cheio de promessas, mas que está vivendo debaixo de maldição por causa do pecado. Olha que interessante, um povo que era para ser abençoado, começa a viver debaixo de maldição por causa do seu pecado. Vê se talvez essa não é a sua história, senão talvez a história de milhares de pessoas que Deus os abençoou, mas eles escolheram viver uma vida de pecado. Mas eu amo, gente, a palavra de Deus, porque Deus, ele não deixa o homem por si só. Deus entra na história, Deus entra na vida das pessoas e transforma elas. E aqui Deus levantou um homem numa geração marcada pela frieza, marcada pela inconstância, marcada pela religiosidade, marcada pelo pecado, e Deus simplesmente usou esse homem para mudar a história de Israel. E o cenário de Juízes é um cenário, a gente vai ler aqui a partir do verso 1, você vai observar que o povo ele tinha se desviado da palavra de Deus e voltado para adorar Baal. Eles ficaram 7 anos escravos dos midianitas. Então a gente observa que o cenário de Juízes é marcado pelo esfriamento do povo de Deus. E hoje você conversa com as pessoas, eu não sei se você já teve essa experiência, e as pessoas sempre, às vezes elas têm um linguajar até evangélico, um linguajar até bíblico, um linguajar até gospel. Mas quando você conversa com ela e fala, você é cristão, você serve Jesus Cristo, você ama Jesus Cristo, e a maioria delas respondem, não, eu sou desviado. Então hoje, como esse livro aqui retrata um povo que se desviou do evangelho, hoje é normal pessoas que tiveram uma experiência com Deus e simplesmente abandonaram o caminho de Jesus Cristo, abandonaram a verdade de Deus. E eu fiz uma pesquisa, segundo o Datafolha, o Brasil tem aproximadamente 31%
de pessoas que se intitulam evangélicos. É aproximadamente 61,4 milhões. Mas a cada 2 pessoas que se converte, uma se desvia. Então a gente pode dizer que 50% hoje da população evangélica, ela se tornou uma população desviada. E isso é muito triste, porque o que me desespera não é o número de drogas, a crise econômica instaurada no nosso país. O que tira a minha esperança é ver o povo de Deus se desviando. Porque a Bíblia fala que o mundo pode estar em caos, mas a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então não importa o ambiente de caos que se encontra, se Deus entrar naquele ambiente, se Deus entrar naquela história, ele muda aquele ambiente. E o povo de Israel aqui já tinha derrotado há 200 anos atrás os midianitas. E agora, depois de 200 anos, eles voltaram a ser escravos desse povo. Depois de derrotado esse povo, agora perdeu a batalha. E é interessante que quantas vezes eu e você estamos sendo vencidos por pecados já derrotados. Talvez você lutou muito tempo contra a imoralidade, você venceu. E agora você se encontra caindo nesse pecado novamente. E aí, aqui a gente pode falar que o povo está regredindo. E isso é muito triste. Eu lembro de alguns amigos que estavam conversando sobre primeiro amor. E eles falaram assim, nossa, fazendo uma nostalgia da sua vida. Eles falaram, nossa, era tão bom no início. Era tão bom no início. E conversando comigo, eu tinha apenas 1 ano de convertido. E eles falaram assim, Felipe, aproveita esse primeiro amor. Aproveita que esse primeiro amor passa. E quando passar, aí a vida vira um caos. E eu naquele momento eu não entendi, porque eu só vivi o primeiro amor. E eu falei assim, ok, mas esse amor então vai passar? Vai passar. Depois de 2 anos eu encontrei com eles. E eles viram a minha vida e falaram assim, Felipe, seu primeiro amor não passou não? Você continua ainda constante no evangelho? Eu falei, continuo. Passou 3 anos, 4 anos, e eles falaram assim, olha, Felipe, às vezes pode demorar, mas 4 anos eu nunca vi. E aconteceu que depois de 10 anos, de hoje já faz aproximadamente 10 anos. E gente, eu queria falar com vocês, o meu amor por Jesus só cresce. Porque a Bíblia fala que a gente tem que crescer em graça, conhecimento, em estatura. A gente não deve regredir, pelo contrário, a gente tem que crescer, a gente tem que progredir no Evangelho. A Bíblia chega a dizer que se você perdeu o primeiro amor, você tem que lembrar de onde você caiu. Você precisa se arrepender e praticar as primeiras obras. E aqui esse povo, existia uma promessa sobre Israel. A promessa de Israel era que o povo ia multiplicar mais do que a areia do mar. Porém, o seu pecado estava impedindo a promessa de se cumprir. E hoje, lendo aqui as escrituras, você observa que tem várias promessas para o povo de Deus, para o povo cristão, para a igreja de Jesus Cristo. Porque depois de Jesus, não existe mais Israel, não existe mais grego, mas todos, um só, em Cristo Jesus. Hoje, não existe mais um povo abençoado mais do que outro. A Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus. Existe uma promessa para a igreja, lá em Mateus 16, 18, diz assim, olha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Olha, aqui eu observo que a igreja, ela não está num estado defensivo. Se a gente for pensar num time de futebol, a igreja do Senhor Jesus, ela não é a defesa. Pelo contrário, ela é o atacante. Ela está partindo para cima. Ela está avançando. Ela que entra no inferno e saqueia o inferno. De acordo com o Reino de Bonk, ele fala que nós somos aquelas pessoas que saqueiam o inferno. Eu vejo muitos crentes recuando. Eu vejo muitos crentes com medo de Satanás, com medo de coisas ruins vir sobre a vida dele, falar, não vou orar por fulano de tal não, por quê? Por causa da batalha espiritual. Não, a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E antes, aqui a gente lê o Juízes capítulo 6, mas antes desse texto, a gente vai observar que Israel era um povo temido. Israel era conhecido como o povo que derrotou o Egito, que abriu o Mar Vermelho, o povo do Maná, era um povo muito abençoado. E agora esse povo que era muito abençoado se encontra aqui em cavernas, se encontra aqui sendo escravos pelos midianitas. E muitos se encontram como Israel. Eram pessoas que tinham uma história com Deus e hoje elas estão desanimadas, elas estão fracas, elas estão sem esperanças, elas estão escravas do pecado, elas estão derrotadas. E o povo nessa situação ele fez algo que eu e você temos que fazer se nós quisermos mudar a nossa realidade. Olha aí o verso 6, diz assim, olha, por causa de Midian, Israel se empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor. Olha que lindo. A Bíblia fala que o povo, então, nesse momento de caos, nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento, eles oraram ao Senhor.
Eles oraram ao Senhor. E quantos testemunhos eu poderia contar para você aqui, que depois que eu fiz uma oração, Deus simplesmente mudou e restaurou a minha história. E aqui a gente observa que Deus, ele tem ouvido o nosso clamor. E ele tem ouvido a nossa oração. E a pergunta que eu faço é, o povo orou, o povo clamou, mas quem foi a resposta dessa oração? A resposta dessa oração está no verso 15 e 16 que a gente leu anteriormente. Que Gideão foi levantado e Deus falou assim, olha, você, Gideão, vai libertar o povo dos midianitas. Eu queria te falar que tem muitas pessoas hoje orando. Tem esposas orando assim, Deus, transforma meu marido. Tem mães orando, Deus, transforma meus filhos. Tem esposos orando, Deus, transforma minha esposa. Tem empresários orando, Deus, transforma a minha empresa. E essa oração que eles estão fazendo, sabe quem que é a resposta? A resposta é você. Você é a resposta da oração das pessoas. Aqui a Bíblia fala que o povo orou, mas quem foi a resposta foi Gideão. Eu liderei jovens durante muito tempo. E eu acho interessante que uma mãe chegou em mim e falou assim, Felipe, eu tenho orado muito pelo meu filho. E a resposta de oração pelo meu filho é a sua vida. Você que está acompanhando ele. Então, nesse cenário aqui de tristeza, nesse cenário aqui de corrupção, nesse cenário aqui de pecado, Deus levanta um homem e muda o cenário. Então, nesse momento do Brasil, que o momento está passando, um momento difícil, você se pergunta, Deus pode me usar? Como é que Deus vai mudar essa situação? E a resposta é, Deus vai usar você. Você é a resposta de muitas orações. Então eu termino dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas se você buscar o Senhor Jesus Cristo, se você se consagrar ao Senhor, se você ler a sua palavra, buscar Ele em oração, você não apenas vai orar para Deus te responder, mas você vai ser resposta de muitas orações, assim como Gideão. E eu oro que Deus possa te levantar nesse momento do Brasil e que você venha fazer a diferença, que você venha mudar cenários, mudar ambiente, através da presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda. E a próxima segunda a gente vai falar quais são as características de um homem de Deus que Deus usa. E a gente vai usar o mesmo texto, o texto de Gideão. Que Deus te abençoe. Até mais.